Havia dias em que Elisângela acordava com o coração pesado antes mesmo de abrir os olhos. Não era tristeza clara. Era um cansaço profundo, daqueles que não vêm do corpo, mas da alma. Ela levantava, seguia a rotina, falava com as pessoas, sorria quando precisava, mas por dentro sentia como se estivesse caminhando em um deserto silencioso. Não havia grandes tragédias acontecendo, e talvez fosse isso o mais difícil de explicar. Está tudo normal. Então por que dói tanto? Pensava. Numa dessas manhãs, ainda com o sol tímido entrando pela janela, Elisângela sentou-se à beira da cama e suspirou fundo. Não sabia orar bonito. Não tinha palavras organizadas. Então fez o que sempre fazia quando tudo parecia confuso. Falou a verdade. Deus, eu estou cansada. Sem discurso, sem religiosidade, sem força. Aquele foi o começo de algo que ela ainda não entendia. Naquela mesma semana, organizando uma prateleira antiga, encontrou uma Bíblia aberta no meio, marcada por páginas amareladas. Era o livro de Salmos. Ela passou os dedos pelas folhas como quem toca algo frágil. Não abriu procurando respostas. Abriu procurando companhia. E encontrou. Ali não havia frases otimistas o tempo todo. Havia gritos. Havia perguntas. Havia medo. Havia gente dizendo: até quando, Senhor? E isso a confortou mais do que qualquer promessa rápida. Naquela noite, Elisângela leu em voz baixa, não para entender tudo, mas para respirar. E percebeu algo inesperado: os salmos não tentavam esconder a dor. Eles a apresentavam a Deus. Com o passar dos dias, ela começou a criar um hábito silencioso. Toda vez que o peso no peito voltava, ela abria um salmo. Quando se sentia fraca, lia palavras que diziam que Deus era força. Quando se sentia perdida, lia sobre caminhos seguros. Quando se sentia ameaçada, lia sobre proteção. Mas havia dias em que nada disso parecia funcionar. Em um desses dias, Elisângela fechou a Bíblia com força. De que adianta ler isso se continuo me sentindo assim? Murmurou. Sentou-se no chão, encostada na parede, e deixou as lágrimas caírem sem tentar segurá-las. Ali, entre soluços, fez uma oração diferente. Se o Senhor está me ouvindo, então fica aqui, mesmo que não mude nada agora. Fica. Não houve resposta audível, não houve arrepio, mas algo ficou. Os dias seguintes não foram mais leves, mas foram menos solitários. Ela começou a perceber que os salmos não prometiam ausência de dor, prometiam presença no meio dela. Quando o medo aparecia à noite, lembrava que não caminhava sozinha. Quando a ansiedade tomava conta, lembrava que sua vida não estava fora do controle de Deus. Quando o silêncio de Deus incomodava, lembrava que até Davi gritou no silêncio. Os salmos começaram a moldar sua forma de pensar. Ela aprendeu que confiar não é sentir segurança o tempo todo, é escolher confiar mesmo tremendo. Aprendeu que louvar não é negar a dor, é declarar quem Deus é apesar da dor. Aprendeu que esperar não é passividade, é resistência silenciosa. Certo dia, Elisângela estava no ônibus, olhando pela janela, quando percebeu algo curioso. O mundo continuava barulhento, as pessoas continuavam apressadas. Os problemas continuavam ali, mas dentro dela havia um ritmo diferente. Era como se os salmos tivessem se tornado uma respiração interna. Quando o coração acelerava, ela desacelerava. Quando a mente gritava, ela se calava. Não porque tudo estava bem, mas porque Deus estava presente. Numa tarde especialmente difícil, após receber uma notícia que não esperava, Elisângela chegou em casa e não conseguiu nem sentar. Caminhava de um lado para o outro, o peito apertado, as mãos frias. Então lembrou-se de algo que havia lido dias antes, que Deus é refúgio, não explicação. Ela se ajoelhou ali mesmo, no meio da sala. Eu não entendo, mas me escondo em ti. Essa frase simples foi tudo o que conseguiu dizer. E pela primeira vez naquele dia, o choro virou descanso. Com o tempo, Elisângela começou a perceber mudanças sutis. Ela não reagia mais como antes. Não se desesperava com tanta facilidade. Não se cobrava tanto por não ser forte o tempo todo.
Os salmos ensinaram algo que ninguém havia ensinado antes, que Deus acolhe a alma inteira, não só a parte bonita. Houve dias de gratidão, e ela louvou. Houve dias de revolta, e ela falou. Houve dias de silêncio, e ela permaneceu. E todos esses dias, Deus não se afastou. Meses depois, alguém lhe perguntou: o que aconteceu com você? Você parece mais calma. Elisângela pensou antes de responder. Eu aprendi a levar tudo para Deus, até o que eu tinha vergonha de sentir. Naquela noite, abriu novamente o livro de Salmos, mas agora, não como quem procura socorro imediato, e sim como quem visita um lugar seguro. Ela entendeu que os Salmos não eram apenas textos antigos, eram caminhos. Caminhos para quem está cansado, para quem está com medo, para quem perdeu a alegria, para quem precisa lembrar que Deus ainda reina, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E talvez você que está ouvindo agora também esteja assim, cansado, confuso, em silêncio. Se for esse o caso, deixe-me te dizer algo com a mesma verdade que os salmos carregam. Você pode falar com Deus do jeito que está. Você pode chorar sem organizar palavras. Você pode confiar mesmo sem entender. Porque o mesmo Deus que ouviu os clamores antigos, ainda escuta hoje. E Ele não se cansa da sua voz. Talvez a sua vida não mude hoje. Talvez o problema continue amanhã. Mas se você fizer do salmo sua respiração, sua alma encontrará descanso mesmo em meio à tempestade. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, a noite pode durar. O choro pode vir. Mas a presença de Deus nunca vai embora. Fique com isso no coração. E se puder, antes de dormir hoje, abra um salmo. Não para ler rápido, mas para permanecer. Porque às vezes, o milagre não é a mudança das circunstâncias. É a paz que guarda o coração enquanto elas não mudam. Se essa palavra falou com você, se inscreve no canal. Aqui, você não caminha sozinho.